Imagine Light Yagami em seu quarto, segurando o Death Note sobre a fraca luz da lâmpada. A escrita dele revela um misto de decisão e dúvida. Será que eu estou me sentindo um deus nesse mundo? Essa cena inicial do anime mostra o ponto de partida de uma luta interna profunda. No começo, Light sente orgulho e até empolgação com seu poder sobrenatural, mas logo a sua consciência questiona a fronteira entre justiça e arrogância. A tensão aumenta quando ele, decidido, olha para o espelho e se pergunta: eu estou agindo como um deus? Essa dúvida já revela o seu conflito, que de um lado ele tem o desejo de fazer o bem e do outro o risco de perder a humanidade pelo poder que carrega. Mas afinal de contas, o que é o Death Note? É um caderno sobrenatural que pode matar qualquer pessoa cujo nome completo seja escrito em suas páginas, enquanto quem escreve imagina o rosto da vítima. Por exemplo, quando Light descobre o Death Note, ele abre e lê suas regras. Basta escrever o nome e visualizar a face da pessoa, e ela morre de ataque cardíaco em 40 segundos, a menos que outro destino seja escrito. O plano inicial de Light, como ele mesmo declara mais tarde, o seu objetivo era matar todos os criminosos a fim de purificar o mundo do mal e tornar-se o Deus do Novo Mundo. Cansado da monotonia e das injustiças cotidianas, Light decide usar o poder do Death Note para criar uma nova ordem. No princípio, ele age com convicção de que suas intenções são nobres, afastar o mal para proteger os bons. Light também descobre que o caderno pertence a um Shinigami, que é um deus da morte chamado Ryuki, e que se ele renunciar ao Death Note, pode perder suas memórias relacionadas a ele. Esse conhecimento aproxima-o ainda mais do papel divino que vislumbra, pois ele inicia sua cruzada acreditando ser o juiz supremo dos destinos dos humanos. Em síntese, o Death Note dá a Light um poder ilimitado para corrigir o mundo, mas a ambiguidade desse poder logo se revela. Tudo começa de uma forma quase utópica. Um estudante brilhante empreende a tarefa de varrer o crime como quem varre as sombras ao sol. Porém, rapidamente surge uma grave questão ética. Até que ponto alguém pode decidir quem vive e quem morre em nome da justiça? Light experimenta o Death Note escrevendo o nome de um criminoso de notícias locais. Ao confirmar a morte do criminoso e a sensação de fazer o bem, ele sente poder e orgulho. Nesse momento inicial, ele ainda usa o caderno guiado por um senso de justiça. Porém, um sussurro de dúvida já surge quando percebe o quão fácil é tirar as vidas. 5 dias após o primeiro uso, Light encontra Ryuki. Entusiasmado, ele revela a Ryuki que quer purificar o mundo do mal, criando um novo ciclo sem criminalidade. Essa conversa marca o compromisso de Light com seu plano megalomaníaco, e ele assume que será um deus benevolente nessa nova era. Mas, mesmo confessando isso, há um lampejo de hesitação, como se parte da sua consciência ainda ponderasse a extensão desse poder. Então surge ele, o detetive gênio que encarna a lei secular. A partir daí, cada movimento de Light se torna mais calculado. Por vezes ele age com cautela, usando estratégias e disfarces, até renunciando ao caderno para escapar de suspeitas. Mas várias cenas decisivas vê-se Light sacrificando laços pessoais e manipulando aliados para manter o seu império visível. Aqui, cenas como a da Ren sacrificando-se para proteger Light ilustram até onde ele foi capaz de ir. Cada vitória contra ele faz a confiança de Light crescer e com ela o seu orgulho cresce também. À medida que a caçada Akira se intensifica, inocentes começam a morrer. Policiais, familiares e suspeitos e até o próprio assistente de Ellie. Em cada decisão, Light justifica mentalmente como é necessário para o bem maior. Porém, lá no fundo, a sua ambição se inflama. Ele mata pessoas apenas por se sentirem suspeitas ou por atrapalharem os seus planos, indicando que o ideal de justiça racional deu lugar à sede de controle. Após eliminar Ellie, Light assume temporariamente o papel de autoridade que caça Akira. 5 anos depois, ele controla um grupo de investigadores impressionando Ellie. Nesse estágio, ele se sente infalível, o próprio Deus que sempre quis ser. O orgulho chega ao ápice quando ele manipula Teru Mikanami como um executor e até nomeia um sucessor. A cena final do anime, quando Light desce pelas escadarias de um prédio cercado por inimigos, já mostra um homem totalmente tomado pelo seu delírio de grandeza.
No confronto final com Nier, Light é exposto publicamente como Kira, e é nessa sequência que ele, no auge da sua arrogância, tenta ordenar mais mortes até no fim. No entanto, quando o poder cai em suas mãos, irreversivelmente, o seu destino é selado. Light termina sendo morto por Ryuki, o Shinigami, como sua última punição, sendo a sua autoconfiança a sua própria ruína. Esse percurso de justiceiro idealista a tirano vingativo exemplifica bem o dilema central de o quão tênue é a linha entre herói e vilão, quando o poder seduz as intenções. Em várias cenas marcantes, Light parece olhar para o vazio e sorri de forma desumana. O próprio filósofo Nietzsche já advertiu que aquele que luta com monstros deve se acautelar-se para não se tornar um monstro também. Light lutou contra um monstro do crime, mas aos poucos refletiu nele mesmo. O caso de Light Yagami abre portas para discutir grandes temas de ética e poder. Vejamos algumas lições filosóficas que iluminam seu drama. O poder corrói o senso de limite. Lord Acton já havia resumido bem esse perigo ao dizer que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. No início, Light acreditava que poderia manejar um poder extraordinário com pureza, mas cedo ou tarde ele se tornou absoluto no controle sobre a vida e a morte. Cada vez que ele escrevia um nome, um pouco da sua humanidade morria junto com quem ele matava. O desejo de manter o controle e jamais ser desafiado levou Light a ultrapassar as regras morais básicas. Assim também, o orgulho é a raiz de todo o mal. Várias tradições filosóficas e religiosas condenam o orgulho. Como afirmou o Santo Agostinho, o orgulho é o início de todo pecado. Light quis ser igual a Deus, criando uma nova ordem sobre sua visão. Essa soberba ligada à tentação de imitar Deus reflete exatamente o que Nietzsche e outros identificaram como armadilha moral. Olhar demais para o abismo pode fazer com que ele olhe para você. Light encarou seu reflexo escancarado de arrogância e permitiu que o abismo o consumisse. Muitos fãs veem Light como um anti-herói, porque ele elimina assassinos cruéis, mas filósofos alertam que quaisquer sistemas de justiça devem respeitar os princípios morais universais. Jacqueline Ristola, em análise acadêmica, destaca que Light perde toda justificativa ética quando passa a matar inocentes e mesmo aliados por orgulho e poder. Assim, suas ações deixam de ser puramente justas e se tornam um exercício de tirania. Não é a força do caderno que define sua moralidade, mas sim o motivo e o método. Na visão de Kant, por exemplo, a ética exige que trate as pessoas como fins em si mesmas, não meros meios para um fim maior, algo que Light claramente ignorou. A saga Death Note coloca a pergunta: quem é o verdadeiro vilão? Alguns personagens convivem com a ideia de que Kira traz ordem, enquanto outros veem como um assassino impiedoso. Essa ambiguidade mostra um dilema moral clássico. Muitas ações vistas como heróicas por uns são impiedosas para outros. Reflexões semelhantes já apareceram em autores como Lord Acton e Hannah Arendt, que observaram que regimes totalitários são tentadores justamente para as pessoas bem intencionadas. A justiça cega de Light se aproxima perigosamente a esses regimes. Em resumo, o caso de Light ilustra como o poder e a responsabilidade podem corromper até mesmo os mais nobres ideais. A frase de Nietzsche nos avisa sobre a proximidade entre lutar por justiça e se tornar injusto. Lord Acton nos alerta que quanto mais temos poder, maior é a queda. E o Santo Agostinho e outros pensadores cristãos lembram que a vaidade de querer ser Deus sempre traz ruína pessoal. Light caiu em todas essas armadilhas, venceu muitos monstros lá fora, mas trouxe um monstro para dentro de si próprio. Ao terminar a história de Light, somos convidados a levantar do sofá e olhar ao redor. Quantas vezes nós, em menor escala, já tentamos corrigir algo no mundo do nosso jeito? Quem nunca ouviu alguém dizer: se todo mundo fosse como eu, não haveria problema. Ou então, ninguém entende a minha visão. Frases ressoantes do orgulho de Light. Na vida real, não temos Death Notes, mas temos escolhas. Atropelar as regras por motivos nobres, julgar e punir alguém no nosso íntimo como o errado ou perigoso, ou exercer poder no trabalho, na família ou nas redes sociais sem pensar nas consequências éticas. Vale a pena lembrar de outro ensinamento.
O peso da responsabilidade aumenta com o poder que assumimos. Por exemplo, um líder comunitário, um chefe de família ou até um influenciador digital podem muito bem começar com boas intenções, mas numa crise ser levado pelo orgulho a agir de forma extrema, talvez justificando um castigo excessivo àquele que discorda dele. Em outras palavras, até que ponto confiaremos o nosso arbítrio em uma única pessoa, mesmo que ela diga ter ideais perfeitos? O caso de Light Yagami nos convoca a pensar sobre: será que já tentamos corrigir o mundo do nosso jeito? Até que ponto esse poder transforma quem nós somos? Somos rápidos em apontar defeitos externos, mas reflexões de Death Note sugerem olharmos primeiro para o nosso próprio coração. O episódio final do anime, com Light derrotado e confuso olhando para si mesmo, é um convite simbólico para entender que ninguém escapa ileso do peso de decidir a justiça. Eu termino com algumas perguntas para você. Como reagiria se tivesse um poder imenso em suas mãos? Quais critérios usaria para julgar os outros? E você já deixou que o orgulho ditasse alguma escolha sua, mesmo achando que fosse para o bem? Refletir sobre isso pode evitar que no futuro levamos a sombra de Kira tão longe quando Light levou.